Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana do canal Literariana e no vídeo de hoje nós vamos conferir quais foram as minhas comprinhas da última Black Friday. Sempre lembrando todos vocês de se inscreverem aqui no canal e também de deixar aquele like no vídeo pra que eu saiba se vocês estão gostando do meu conteúdo. Mas bora ao que interessa, que é ver quais foram esses livros que eu aproveitei a promoção. Bom, eu já adianto pra vocês que esse ano, diferentemente das últimas Black, eu fui bem econômica, não tava afim de ficar gastando muito dinheiro, até porque eu tô cheia de livro aqui na minha estante ainda por ler. As últimas Black Friday, ou então Amazon Day, enfim, todas essas promoções, essas últimas promoções que rolaram na Amazon, eu acabei aproveitando e comprei box de livros, algumas coleções, enfim, eu fiz algumas comprinhas um pouco maiores. Então dessa vez eu falei, cara, não tem porquê eu dar uma de doida e sair comprando desenfreadamente novamente, se eu tô cheia de livro aqui ainda pra ler. E fora aqueles que também estão no Kindle, estão também esperando para serem lidos, separados em listas de desejo e tudo mais. Então eu fiz essa opção de ser econômica dessa vez. Mas vamos lá. Foram 3 livros que eu comprei e os 3, assim, eu fui um pouco diferente do que eu tenho ido nas últimas compras, onde eu passei muitos anos, os últimos anos, lendo muito livro de não ficção. Sejam livros na área que eu tava estudando, né, que a última faculdade que eu fiz foi de História, então eu li muito livro nessa área a respeito de livros de história mesmo, tanto de estudo quanto outros que eu lia por hobby, mas que estavam relacionados a algumas matérias na faculdade que eu me interessava mais, então tinha interesse de me aprofundar. Então eu passei assim uns bons anos aí lendo pouquíssimos livros de fantasia, romance, enfim, ficção no geral, né? Suspense, thriller, enfim. E aí, de uns tempos pra cá, eu resgatei isso, eu reavivei isso, né? E aí, o que me fez, na verdade, voltar pra essa pira de ler fantasia, que sem dúvida nenhuma são os meus livros favoritos, é o meu estilo de livro, de leitura favorito, o que me fez voltar foi a Kotaro. Porque eu, literalmente, pirei com a Kotaro, gente. Eu acho que depois de Harry Potter e Crepúsculo, que foram assim as minhas leituras lá na adolescência, e que eu era muito pirada, lançava um livro, eu já queria comprar pra ler, ou se eu não tinha dinheiro pra comprar, eu ia pra biblioteca, enfim. Eu acho que depois dessas 2 sagas, assim, a Kotaro foi o que me fez, tipo assim, meu Deus, eu preciso terminar. Eu acabava um livro, eu já queria o outro, e acabava o outro, já queria o outro. Eu entrei, assim, num looping muito louco, entendeu? Foi um esquema de pirâmide real. E aí, ler a Kotaro, né, terminar os 5 livros que já foram lançados no Brasil, me fez resgatar essa vontade. Então eu saí comprando um monte de saga de fantasia, porque eu falei, gente, que saudade de ler isso, que saudade de ler sem precisar me preocupar em ficar fazendo marcação, e ficar estudando, e ficar anotando, e fazer aquela leitura crítica, simplesmente ler por ler. Que saudade que eu tava disso. Então eu peguei vários livros de fantasia e saí comprando. Não me arrependo, mas ainda faltam vários pra ler, confesso, ainda não dei conta de ler tudo. E aí nessa última compra eu saí um pouco dessa premissa. Eu tava sentindo um pouquinho de falta, falei, gente, tô sentindo um pouco de falta de ler os meus livros históricos. Enfim, tava sentindo falta. E aí peguei 3 promoções muito boas, onde eu paguei nesses 3 livros em torno de 20 a 25 reais. E eu falei, é agora que eu vou sair um pouquinho da fantasia e comprar uns livros aí diferentes, né? E aí foram eles. Bom, e o primeiro dele é Assassinos da Lua das Flores, um livro que está muito em alta, né, porque nós tivemos o filme recentemente lançado. Inclusive, quando eu comprei, eu vi no site da Amazon que ele está entre os livros mais vendidos, na verdade ele está em primeiro de livros mais vendidos lá nos Estados Unidos, e com certeza pela premissa dele, por toda a marca cultural que ele traz, referente à história norte-americana. Então me deu essa curiosidade, porque é uma área que dentro da história eu sempre gostei de estudar. Então eu falei, é uma boa oportunidade, aproveitar essa promoção. Ainda não vi o filme, então vai ser uma novidade pra mim. Eu quero ler o livro antes de ver o filme. E o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi esse subtítulo aqui pequenininho que tem no livro, que é Petróleo, Morte e a Criação do FBI. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, que misturada, né? Petróleo e morte, ok. Criação do FBI, eu falei, nossa, então
será que tem mesmo alguma coisa a ver? Enfim, me despertou um super interesse e eu vou ler pra vocês a sinopse do livro pra, se vocês se interessarem também, aproveitar. Não sei se o livro ainda está na promoção, mas vamos lá. Best-seller do New York Times e escolhido como livro do ano por mais de 10 jornais e revistas americanas. Assassinos da Lua das Flores traz a impressionante história real da primeira grande investigação de homicídios feita pelo FBI. As misteriosas mortes dos índios Osages nos Estados Unidos nos anos 1920. Morte dos donos de uma reserva de petróleo. Esses indígenas foram as pessoas mais ricas do mundo na época, até serem assassinados a sangue frio um a um. Baseado em anos de pesquisa e trazendo novas evidências sobre o caso, o prestigioso repórter da New York, David Graham, recria os passos da investigação e revela seus segredos mais sinistros. Por meio de sua habilidade narrativa, Graham evidencia a forma indiferente e preconceituosa com que os indígenas foram tratados, fator que permitiu aos assassinos de agir impunemente por tanto tempo. O resultado é uma narrativa tão envolvente quanto perturbadora. Só por aí vocês já veem que é um livro baseado em fatos reais, é um livro que vai trazer todo esse preconceito e disparidade que havia entre os brancos, os negros e os indígenas no livro. Então, enfim, me despertou a curiosidade, comprei pra ler, vamos ver logo mais. Quando ler, trago no canal. O outro é do que eu falo quando eu falo de corrida, do Murakami, gente, que esse livro, ele na verdade, ele é super bombado, ele foi super bombado, hypado, enfim, há anos atrás. Eu, como sempre, estou atrasada nos hypes, enfim, mas me deu muita vontade porque eu era uma pessoa que eu praticava corrida, eu era corredora, eu fui meia maratonista e eu acabei tendo uma lesão na coluna e eu fiquei durante 6 anos sem poder correr e voltei recentemente, tem menos de um ano, e aí me deu muita vontade de ler esse livro, na verdade ler livros que falem de corrida, e não são tantos que existem, e alguns eu já tinha lido na minha antiga fase corredora. Então eu falei assim, eu quero alguma coisa diferente, eu quero ler alguma coisa que fale sobre o assunto, mas que não seja os que eu já li antes. E aí foi quando eu lembrei desse daqui, que eu ainda não tinha lido. E eu tô super empolgada pra ler, porque eu quero ver o que ele fala sobre a corrida. Ele é um excelente maratonista, o Murakami. Ele ama correr, ele já deixou isso super claro em várias entrevistas que ele deu. Então, estou super curiosa. Vou ler também pra vocês. Em 1982, Haruki Murakami decidiu vender seu bar de jazz em Tóquio para se dedicar à escrita. Nesse mesmo período, começou a correr para se manter em forma. Um ano mais tarde, ele completou sozinho o trajeto entre Atenas e a cidade de Maratona, na Grécia, e viu que estava no caminho certo para se tornar um corredor de longa distância. Os anos se passaram e os romances de Murakami ganharam o mundo. Traduzido para mais de 40 idiomas, ele é um dos atores mais importantes da atualidade. É também um maratonista experimentado e um triatleta. Agora ele reflete sobre a influência que o esporte teve em sua vida e, sobretudo, em seu texto. Este é um livro bem-humorado e sensível, filosófico e revelador, tanto para os fãs desse grande e reservado escritor, quanto para as inúmeras pessoas que encontram satisfação semelhante nas corridas. Ou seja, eu acho que eu vou amar esse livro, não vejo a hora de ler, provavelmente vou passar ele na frente de outros que eu tenho parado. Super curiosa. E por fim, nós temos A Incrível Viagem de Shackleton. Eu acho que é assim que fala. É a mais extraordinária aventura de todos os tempos. Esse aqui, na verdade, eu já vi 2 booktubers bem famosas falando sobre ele, que se surpreenderam muito com a narrativa do livro. Então eu fiquei muito curiosa para ler, porque eu adoro livros de não ficção e que trazem essa experiência para o leitor de feitos grandiosos que alguém realizou. Há 2 anos atrás, eu li um livro que falava sobre um repórter junto com uma equipe que tinham várias pessoas de tantos países diferentes, nacionalidades diferentes, quanto de profissões diferentes que fizeram uma expedição pela Antártida. Então, assim, eu adoro porque ele traz, assim, esses livros que narram esses grandes feitos, principalmente quando se diz respeito, né, a viagens ou, enfim, pessoas que levam o seu corpo a um extremo. É muito legal você ver a mentalidade que vem embutido nesse livro, né, nesses livros. Muitas vezes o conhecimento que tem ali você leva para diversos setores da sua vida, então é sensacional. Você não precisa, por exemplo, quando a gente fala de ler este livro aqui, que é de corrida, não necessariamente você precisa ser um corredor, porque muitas vezes os fatores que tem ali, motivacional, experimental, enfim, filosófico, né, como ele mesmo disse, você aplica em várias áreas da sua vida, não necessariamente na corrida, né. Então essa vontade de ler esse livro surgiu por conta disso. Eu falei,
fiquei muito curiosa para saber o que é tratado aqui, né? Essa questão de a mais extraordinária aventura de todos os tempos. Eu fiquei curiosa, falei, qual é a aventura? Quero saber. E aí vamos ler o que tá falando na sinopse. No verão de 1914, Sir Ernest Shackleton parte a bordo do Endurance em direção ao Atlântico Sul. O objetivo de sua expedição é cruzar o continente antártico, passando pelo Polo Sul. Mas faltando apenas um dia para chegar ao ponto de desembarque planejado, o Endurance fica aprisionado num banco de gelo no mar de Weddell e acaba sendo destruído. Por quase 6 meses, Shackleton e sua tripulação sobrevivem sobre placas de gelo em uma das regiões mais inóspitas do mundo, até que conseguem iniciar sua tentativa de retorno à civilização nos botes salva-vidas. Em uma narrativa fascinante produzida a partir de diários e entrevistas com alguns membros da expedição, Alfred Lansing reconstrói as dificuldades que a tripulação do Endurance enfrentou. Além disso, descreve como Shackleton conseguiu fazer com que, após quase 2 anos do início da viagem, todos retornassem com vida. Gente, isso deve ser sensacional. O típico livro de não ficção que eu adoro. Então, estou muito ansiosa. Na verdade, os 3 livros eu estou super ansiosa pra ler. Eu fico pensando qual que eu vou passar na frente primeiro. Mas eu acho que o da corrida ganha. E agora eu vou mostrar um bônus aqui pra vocês, um extra, de um livro que na verdade eu não comprei na Black, mas ele chegou um pouco antes, né, num período próximo, que na verdade eu já tinha feito a encomenda dele há, não sei, 1 mês, 2 meses atrás, enfim. E ele demorou pra chegar porque ele na verdade foi em pré-venda e ele vinha a parte daqueles... O livro vinha junto com aqueles kits de brinde, né? Que vem com eco bag e bottom e não sei o que, não sei o que. E enfim, ele chegou recentemente, que é Salve-me, que é da série, na verdade, Maxton Hall, né? Que ele é o primeiro volume de uma trilogia que ele chegou recentemente no Brasil. Ele foi recém-lançado pela Alt, né? E o livro é lindo, gente. Ele tem pintura trilateral, né? Então, ele é muito bonitinho e eu amei a série. Gostei muito. As pessoas, às vezes, quando eu falo para as pessoas assim, ai, eu gostei da série e tal, aí a pessoa, nossa, mas você não tem cara de gosta de romance. Sim, eu adoro, mas dependendo da série, não é qualquer uma também. Mas essa particularmente eu gostei, eu me senti numa vibe assim, muito vendo Vampire Diaries, apesar que não tem nada a ver, obviamente, não é uma série de vampiro, mas aquele clima de colégio, né, colegial, os adolescentes ali, aquela disputinha de adolescente e tudo mais, e aquele grupinho de rico, o de pobre. Gente, eu me senti muito na minha adolescência vendo One Tree Hill, Vampire Diaries, então eu falei... Eu comecei a ver a série e eu amei. E aí, quando eu vi que ia sair o livro, eu falei, eu preciso ler, porque falam que tem algumas diferençazinhas, né? E como vai ser lançada a trilogia toda no Brasil, eu falei, eu vou comprar pra ler. E é isso, gente. Essas são as minhas aquisições mais recentes. Espero que vocês tenham gostado. Comentem no vídeo se vocês já leram algum desses livros. Estou ansiosa para ler todos e também conversar com vocês sobre eles, porque, obviamente, depois de ler, vou trazer a resenha deles pra vocês aqui, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.